Mas esse cara que chega dessa maneira na coisa, sem o contato real, ele pode ser um cara com dúvidas, ele pode ser um cara que inclusive começa a acreditar na moral que é imposta pela religião e aquilo começa a interferir na vida de uma maneira um pouco não natural mesmo pro ser humano, e o cara começa... Aí ele pode ir para alguns caminhos. Um deles é se cobrar demais, se tornar um cara que ele não... que nem ele gosta, ou ele pode só sair e voltar para onde ele tava, talvez até com uma bagagem um pouco melhor e tal, mas o que eu tô dizendo é, pô, Jesus, encontra mais pessoas aí, cara. Porque assim, se ficar nessa de entrar ser ensinado uma parada que já vem com mácula, já vem corrompido. Tem muito, assim, cara, se você usar um pouquinho o pensamento crítico, tu vai ver que tem muita safadeza. Os caras vendem religião, né? Então, pô... Agora, o que a gente precisa saber é o seguinte, duas coisas. Número 1, é que a minha experiencialidade do Evangelho não é norma para a experiência, nem para a vida, nem para a fé de ninguém mais. Foi a minha. Assim como a conversão de Paulo foi chocante, foi a dele. Assim como a do meu pai, foi a dele. E cada um recebe segundo as suas próprias possibilidades, segundo os seus alcances, suas intuitividades, sua disposição existencial, sua própria bagagem. E tanto é que Paulo foi um cara que não andou pessoalmente com Cristo, mas se tornou muito mais íntimo do conhecimento do Evangelho do que Pedro, do que Tiago, do que João, do que todos os outros que ficaram 3 anos e meio andando com ele, mas que diziam como Pedro, no final da vida, nosso irmão Paulo, de fato, diz coisas difíceis de compreender, porque Paulo tinha sido educado em Tarso, lá na Turquia de hoje, que era um dos maiores centros universitários do planeta naquele tempo, com os melhores mestres seculares, falava línguas diversas, depois foi ser aluno de um dos maiores mestres judeus de farisaísmo, que era Gamaliel, em Jerusalém. Então foi um cara que teve uma bagagem que Pedro não teve. Pedro cresceu na Galiléia dos gentios, era um homem tosco. João também, os demais também. Então, as capacitações de cada um são variadas e diversas. E o nível de percepção de cada um é útil para a comunicação do Evangelho, para aquele espectro de relação que só aquela pessoa é capaz. Eu sou capaz de me comunicar com uma quantidade enorme de pessoas que a maioria dos cristãos não conseguem. Mas, por outro lado, tem um grupo enorme de cristãos que não conseguem me entender, porque talvez eu bata nas coisas num nível que eles não alcancem, ou não entendam, não tenham tido a pressuposição da compreensão daquilo ainda. Quem sabe um dia recebam. Então, eu entendo a minha relatividade de comunicação e entendo que eu tenho um chamado para falar e dizer para algumas pessoas no mundo inteiro coisas que a maioria das pessoas não conseguem com elas se comunicar. A segunda coisa é que o chamado da fé não é um chamado de experiência. A fé é uma convicção. É uma convicção que entra no coração com ou sem experiência. Por exemplo, meu pai... Depende de mim, é isso que está dizendo. De você e da tua própria natureza. Meu pai, eu falei no início que ele se ajoelhou, perdoa-me, Senhor, eu te matei, e uma voz estrondou dentro dele perguntando, e tu perdoas os teus inimigos? Aí ele disse, eu perdoo.
Foi quase um diálogo, foi um diálogo com o Cristo vivo dentro dele. Agora, um dos maiores pensadores cristãos do século XX, chamado C.S. Lewis, que escreveu uma quantidade enorme de livros clássicos, inclusive como a série Nárnia e outros livros assim, ele narra a conversão dele como a coisa mais fria desse mundo. Ele diz que era ateu, mas a mente dele não suportou as razões do Evangelho. Não suportou. Até que chegou um dia em que, sem nenhuma emoção, sem nenhum sentimento, ele se ajoelhou sozinho, olhou para cima e disse: Deus, verdadeiramente Tu és Deus. E pronto. Nenhum arrepio, coisa alguma. E foi o resto da vida. Ele teve angústias de dúvida quando a mulher que ele amou e com quem ele se uniu teve um câncer. No auge da pequena alegria que ele teve, ele escreveu um livro, Surpreendido pela Alegria, quando ele se apaixonou por essa americana, e logo depois ela apareceu com câncer. E ele bota todas as dúvidas, as angústias dele para fora, com uma fé enorme. É quando você vê Jesus, por exemplo, na cruz, morrendo e dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? A questão cabe na fé. A fé não é aquilo que mata a questão. A fé é aquilo que, em meio a qualquer questão, prevalece todavia. Por que me desamparaste? Então é um direito da alma experimentar e vivenciar a solidão como verdade. E não é um pecado diante de Deus expressar isso. Como a gente vê Jesus no jardim do Getsêmani, antes de ser levado para a casa do sumo sacerdote e depois para o julgamento e aí para o Calvário, para a cruz, ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Até a morte. Ou lá em João 12, quando uns gregos vieram da parte do rei de Edessa convidarem Jesus para deixar a Palestina e mudar-se para Edessa, na Grécia, porque o rei de Edessa, muito sábio, falou: esse cara é a coisa mais extraordinária que já passou no planeta. Vamos chamá-lo para cá, porque aqui ele vive para sempre. Mas lá eles vão matá-lo. Aqueles judeus fanáticos vão querer acabar com ele logo, ele não vai sobreviver. Aí mandou uma comitiva que os discípulos fizeram chegar até Jesus. E aí eles deram um recado. E aí o texto não diz qual era a questão que eles colocaram para Jesus, nem a proposta. Só dá a resposta de Jesus. Jesus ouve aquela proposta e diz: agora está angustiada a minha alma. Não é lindo? Um rapaz, um jovem homem de 32, 33 anos, recebendo a proposta de viver para sempre na Grécia, com a adulação de todos e de todas as coisas. Se agora está angustiada a minha alma, mas que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Não, se precisamente eu sei que vim para este dia e para esta hora. Por isso eu digo: Pai, cumpra-se em mim toda a tua vontade, e anda para a cruz. Então, isso não evita na gente as eventuais conturbações, as angústias, mas não é porque eu estou angustiado que eu estou numa crise de fé. Eu trato a angústia como angústia, como circunstancialidade. Às vezes, quando eu me angustio, eu digo para minha mulher: hoje eu estou vivendo um dia de uma depressão química. Você vai ficando tão experiente sobre você mesmo que você vai começando a saber até a origem do fator. Quando é químico, quando tem a ver com circunstâncias, quando tem a ver com uma frustração. Você não sai misturando tudo quando você se desenvolve e amadurece.
Essa dúvida, que sempre é uma questão de fé, é para pessoas muito imaturas. Aí vem a última coisa que eu queria dizer. Quando você disse, Jesus, poxa, revela-te a mais pessoas, então acha mais gente por aí. Ele está achando o dia inteiro. É que ele está achando fora da religião. A religião é a minha tese original. Não circunscreve nada entre o homem e Deus. O profeta Malaquias, no capítulo 2 do seu texto, quando os judeus estavam lá, cheios de eufonia, cultuando no templo, sacrifícios, e que não paravam mais, e uma hipocrisia do caramba, um negócio horroroso, feio, nojento, mas cheio de religião. O profeta Malaquias, Deus fala através dele, dizendo, quem me dera houvesse alguém que lacrasse as portas desse templo para sempre, que essas portas nunca mais se abrissem. Vocês pensam que é só aqui que o meu nome pode ser cultuado? Pois eu vos digo que o meu nome é cultuado em todas as nações da terra. E ao meu nome são acesos incensos e trazidos louvores entre todos os povos do planeta. Então, um dos maiores problemas da gente é associar Deus à fronteira da religião. Aí a gente fica olhando para a religião e diz, poxa, Deus, por que tu não achas mais pessoas? Está achando gente para todo lado. Tem gente na Índia cheia de Deus, gente na África, todo mundo que ama, como diz o apóstolo João, conhece a Deus, nasceu de Deus, é filho de Deus, porque Deus é amor. Agora, quem não ama, pode viver dentro de igreja, pode viver de culto em culto, de dízimo em dízimo, de tudo isso. Não tem nada a ver com Deus. Foi o que Jesus disse em Mateus 7. Naquele dia muitos virão, e ele estava falando para os da religião. Naquele dia muitos virão dizendo, Senhor, Senhor, porventura em teu nome, gente que conhecia inclusive o nome dele, a informação do Evangelho, em teu nome nós não expelimos demônios, nós não profetizamos, nós não produzimos curas, e eu lhes direi explicitamente. É pessoal, era gente que dizia que conhecia ele, o nome dele, a mensagem dele, eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Vocês viviam com a boca cheia do meu nome, mas o coração de vocês andou o tempo todo longe de mim. Ele diz outra vez a mesma coisa em Lucas 13. Um pessoal que vai dizer, mas a gente frequentava as tuas classes, tu ensinavas nas nossas cidades, a gente sabia tudo a teu respeito. Mas ele disse, aquele que me conhece é aquele que ouve a palavra do meu Pai, ou que conhece a palavra do meu Pai, que é amor, verdade, justiça, e a pratica. Quem não pratica isso pode viver com o meu nome sobejando na boca, porque esse sobejamento religioso do meu nome não revela nada sobre quem é quem, em lugar nenhum, em tempo algum. O apóstolo João, lá na primeira epístola dele, no capítulo 2, ele diz o seguinte, filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação, ou seja, ele é a cobertura sobre os nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, falando agora dos cristãos e com cristãos, mas ainda pelos do mundo inteiro. É a mesma coisa que Paulo diz a Timóteo e a Tito, Jesus, o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Se você quiser ter uma segurança profunda, quanto mais você se entregar, mais profunda é a sua certeza. Mas o amor de Deus não está circunscrito à informação do nome de Jesus, senão a gente cairia numa armadilha horrorosa
de que a salvação de fato vem da igreja, como a Igreja Católica ensinou a vida toda. E como os evangélicos dizem que não ensinam, mas ensinam. Porque se você não for ao templo, não der o dízimo, não frequentar o culto, não aprender os corinhos, não aprender o jargão, o dialeto do gueto, você é um perdido que está do lado de fora. Nessa última eleição, o cara tinha que ter até o candidato de Deus, senão estava no inferno, para você ver como é que é. Agora, Deus não tem nada a ver com religião, nem com nada disso, é com o coração. Aí perguntaram a Gandhi, tu não crês em Cristo? Ele disse, em Cristo eu creio. Eu não creio é no vosso cristianismo. Mas tudo que eu pratico eu aprendi no Evangelho. Com Jesus, que vocês dizem crer e não praticam nada dele. Eu só não ando com proselitismo falando dele, mas ele sabe que eu o conheço e ele me conhece. E a gente vai encontrar com milhões e milhões e milhões que nunca ouviram falar o nome Jesus. Porque se a salvação estivesse condicionada ao conhecimento do nome Jesus, então Jesus não era o único mediador entre Deus e os homens. A igreja seria a única mediadora entre Deus e os homens e a salvação de Deus iria depender do capricho da vontade missionária da igreja. Mas não, foi Santo Agostinho que disse que Deus tem muitos. Aliás, que a igreja tem muitos aos quais Deus nunca conheceu. E a igreja tem muitos aos quais, e Deus tem muitos aos quais a igreja nunca viu. São aqueles que só Deus conhece. Porque uma das grandes ciladas da história foi a circunscrição da salvação à igreja. Igreja entre aspas, a essa congregação, a essa reunião de visibilidades religiosas. E Deus tem gente para todos os lugares, tem gente partindo hoje, nos lugares mais distantes, mais ermos do mundo, que nunca ouviram falar no nome de Jesus, mas amaram, perdoaram, buscaram o melhor. Jesus diz que ninguém é julgado pela luz que não teve. Cada um é julgado pela luz que teve. Então, nunca ninguém será pedido daquilo que nunca soube, daquilo que nunca lhe foi dado. Agora, cada um é pedido daquilo que soube, que lhe foi dado. Isso independe de religião, de catequese, de pregações, de informações ou de qualquer outra coisa. A Escritura exalta as figuras mais exaltadas, por exemplo, dos evangelhos, são duas figuras que não tinham absolutamente nada a ver com Jesus, nem com o judaísmo, nem com a informação. Um é um centurião romano, que foram dizer para Jesus, olha, ele queria muito um favor, o servo dele, que ele ama muito, está morrendo em casa, ele queria que o Senhor fosse até lá curar o servo dele. Quando Jesus ia entrando em Cafarnaum. Aí Jesus disse, eu vou. Aí ele mesmo veio para Jesus e falou, não, eu não sou nem digno de que tu entres na minha casa. Olha que coisa mais linda. Eu não sou nem digno de que tu entres na minha casa, mas eu sou um homem que conhece princípios de autoridade. E quando um superior a mim diz, faze isto, eu faço. E quando um subalterno meu ouve a minha ordem dizendo, faze aquilo, ele faz. Tu és a autoridade das autoridades. Manda só uma palavra daqui mesmo, não precisa nem andar até lá, e o meu servo ficará curado. E na mesma hora vieram correndo de lá, porque o servo do cara tinha se levantado instantaneamente. Mas quando ele disse isso, Jesus teve um derrame de alegria, de gozo, e disse, em verdade eu vos digo que em todo Israel eu nunca encontrei ninguém com uma fé como esta. A outra figura é fora de Israel, uma Ciro Fenícia, que estava com uma filha possessa, endemoninhada,
que vivia se machucando. E Jesus estava cansado, saiu do país para dar uma relaxada na beira-mar, lá da região Ciro-Fenícia. Não queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se, diz o Evangelho de Marcos, porque uma mulher descobriu que ele estava ali e começou a querer arrombar a porta da casa. Pá, 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 bateu. Os discípulos tentaram mandá-lo embora. Jesus percebeu o que estava acontecendo, foi ver. Aí a mulher chegou e disse a ele: olha, eu tenho essa situação, me salva. Aí Jesus uma troca de adágios, de repentes, tipo nordestinos com ela, de adágios populares. Disse para a mulher: mulher, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E tu sabes, aí ele cita o adágio, que não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí a mulher responde com outro adágio popular: sim, eu sei, Senhor, mas também sei que os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos seus donos. Aí Jesus disse: ó mulher, grande a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. E ela voltou para casa e a filha estava curada. Então, os maiores exemplos de fé do Novo Testamento, dos Evangelhos, vêm de quem não tinha informação nenhuma, não foi a lugar nenhum. Jesus toda hora curava pessoas e você não vê a ninguém ele dizer: agora você tem que andar comigo. Pedro, estou te incumbindo, cuida desse cara aqui para ele não se desviar. Tem aquele gadareno lá da Jordânia de hoje em dia, de Gerasa, que é um lugar onde eu gosto muito de ir, e é muito lindo. E lá em Gerasa tinha um endemoninhado, que é uma história complexíssima do ponto de vista psicoletivo, e que eu gosto muito de explaná-la na totalidade. Mas, na narrativa simples do texto, se diz que esse cara era alguém que arrebentava todas as correntes, saía de todas as cadeias, que ninguém tinha poder de segurá-lo. E Jesus chegou lá e quando ele viu Jesus, ele se antecipou. Jesus olhou, se antecipou e disse: espírito imundo, sai dele. Aí ele virou-se para Jesus e disse: se tu nos mandas sair, não nos mandes para o abismo. Aí Jesus disse: qual é o teu nome? Aí ele diz, a única vez que Jesus pergunta alguma coisa desse tipo, nome de uma presença demoníaca, ele nunca deu essa trela para demônio nenhum. Qual é o teu nome? Aí o demônio disse: Legião é o meu nome porque somos muitos. O que já traz uma denúncia política, porque tinha uma legião romana acampada ali. E a história se remonta a Alexandre o Grande, se eu fosse voltando para trás. É linda a história. Legião é o meu nome porque somos muitos. Aí Jesus diz, e aí os demônios dizem: se tu nos mandas sair, deixa-nos entrar nos porcos. Porque era do outro lado do Mar da Galileia, não era uma comunidade judaica, judeus não criam porcos. No entanto, os daquela região de Decápolis criavam porcos. Tinha uma outra cultura, bem miscigenada. Jesus disse: ide. E os demônios saíram do homem, entraram nos porcos, e cerca de 2.000 porcos lançaram-se de espenhadeiro abaixo no lago e se afogaram. Aí todos correram com medo. A cidade inteira foi dizer: meu Deus, o que está acontecendo? Tem aquele cara que é um pavor de todos nós. Quando voltaram, encontraram o cara sentado em perfeito juízo aos pés de Jesus e conversando na maior boa. Aí Jesus diz: vamos, e ele diz: deixa eu ir contigo. Se fosse a religião, o cara não teria nem que ter perguntado ou pedido, já estava laçado. Alguém já teria sido designado: olha, fica do lado dele, senão ele vai se desviar. Vamos providenciar um batismo imediato para esse cara. Mas Jesus disse: não, o melhor para ti não é vires comigo, é tu voltares para a tua própria casa
e contares para os teus tudo o que Deus fez por ti, como teve misericórdia de ti, como te amou. Isso parece com tudo, menos com religião, meu amigo. Então, um dos grandes problemas é que é a religião desse confinamento de dizer para as pessoas que a pessoa só encontrou Jesus quando está ali dentro. Quando, na realidade, Deus tem os dele todo dia. Eu vou pelo mundo inteiro pregando o Evangelho porque é meu privilégio. Porque Jesus disse, indo por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar os princípios do reino de Deus. Ou quando Pedro, que recebeu um chamado todo especial, quando Jesus perguntou a ele 3 vezes, Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas? E ele, na terceira vez, ficou triste e disse, sim, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O que Jesus dizia sempre a ele era a mesma coisa. Se tu me amas, cuida dos meus cordeirinhos. Então, eu vou para o mundo inteiro, não é para salvar ninguém, porque eu não tenho essa missão de salvar ninguém, nem esse poder. Jesus, quando morreu na cruz, o penúltimo grito dele foi tetelestai, no grego, que significa estar completamente pago.